Mas antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, quero deixar aqui indicações de 2 livros onde nós usamos para confeccionar essa aula como livros-texto, né? E, logicamente, usamos também esses 2 livros como livro-texto para confeccionar o nosso artigo do site, na verdade, os nossos 3 artigos do site sobre sistemas lineares, que estão linkados na descrição e que podem ajudar vocês a se aprofundar um pouco mais nos temas dessa aula. Primeiro, Álgebra Linear, do Alfredo Stembruch e Paulo Winterli, e também o homônimo dele, né, o Álgebra Linear, do Boldrini, Costa, Figueiredo e Welzer. Tá bom? Então chega de papo e vamos falar sobre sistemas lineares. Bom, antes de definirmos a eliminação gaussiana e trabalharmos com ela, eu preciso estabelecer aqui alguns critérios, algumas definições. O primeiro vai ser o que são sistemas lineares equivalentes. Tá? Bom, sistemas lineares equivalentes são aqueles que possuem as mesmas soluções. E se eu tiver um sistema linear S, com m equações e n incógnitas, eu consigo gerar sistemas equivalentes usando operações que a gente chama de operações elementares entre linhas. A primeira, permutar 2 linhas do sistema, ou seja, trocá-las de lugar. Multiplicar uma linha do sistema por um número real diferente de 0. Ou ainda, somar a uma linha do sistema uma outra linha do sistema, que é S, tá? Uma outra linha do sistema multiplicada por um número real. Se um sistema linear puder ser obtido através de um primeiro, usando um número finito dessas operações, a gente diz que o sistema é equivalente, né? Que esses 2 sistemas são equivalentes, e a gente usa esse sinalzinho aqui para indicar a equivalência entre eles. O mais importante para nós é que sistemas equivalentes vão ter as mesmas soluções. Dessa forma, a gente vai criar um mecanismo útil para a procura de soluções de um sistema S. Como sistemas equivalentes possuem a mesma solução, a gente pode procurar um sistema linear equivalente ao que a gente quer resolver, que seja mais simples. Mais precisamente, procuraremos por sistemas escalonados. Um sistema escalonado é um sistema que possui pelo menos um coeficiente não nulo em cada equação, e o número de coeficientes nulos em cada equação cresce de equação para equação. Até por isso, o escalonamento ou a eliminação gaussiana é um algoritmo constantemente usado para resolver qualquer tipo de sistema linear, e entender esse processo é o nosso objetivo a partir de agora. Pode-se provar que todo sistema linear é equivalente a um sistema escalonado. Dessa forma, basta que saibamos lidar com sistemas escalonados e saibamos reduzir um sistema qualquer a um sistema escalonado para usar a eliminação gaussiana. Logicamente, para isso, nós vamos usar um exemplo. Tá? Então, no que consiste? O método começa subtraindo múltiplos da primeira equação das demais, tal que eliminemos a primeira variável das demais equações. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Nós temos aqui um sistema S com 3 variáveis, U, V e W. Certo? Os coeficientes da primeira equação são 2, 1 e 1. Os coeficientes da segunda equação, 4, menos 6 e 0. Aqui você tem um mais 0W. Ok? E na terceira equação, os coeficientes são menos 2, 7, 2. Tá? Termos independentes, 5, menos 2 e 0. O que nós vamos fazer? Nós queremos eliminar esse 4 e esse menos 2. Perceba que para eliminar o 4, usando a primeira equação, eu vou multiplicar ela por menos 2 e vou somar na segunda equação. Quando eu faço isso, eu só mexo na linha final. A primeira linha permanece a mesma. Então, eu não altero a primeira linha. Eu multiplico um número nela e somo na seguinte. Então, o meu produto, né, o resultado final dessa minha operação é aplicado na linha onde eu vou colocar a minha seta. Tá? Então, por isso que aqui ó, a gente escreve a primeira linha sem alterá-la, tá vendo? Agora nós vamos fazer a nossa alteração na segunda linha. Vou escrever aqui só para você enxergar mais fácil. Multiplicando por menos 2 fica menos 4U, menos 2V, menos 2W, igual a menos 10.
Somando na segunda equação, vai zerar. Você vai ficar com menos 8v, menos 2w, igual a menos 12. Exatamente a equação que está aqui. Tudo bem? Perceba que você já eliminou a variável u aqui. Tá bom? Agora, para eliminar essa variável u da terceira equação, perceba que se eu somar 2u com menos 2u já vai eliminar. Então eu vou simplesmente somar a primeira equação na terceira com o objetivo de alterar a terceira. Então a primeira linha permanece a mesma. Somou, você vai ter 2 menos 2, 0. Então tem 0u. V mais 7v, 8v, como está aqui, ó. Tá? E w mais 2w, 3w. 5 mais 9, 14. Então nós ficamos com esse sistema. Vamos organizar ele? Né? Então ficou dessa forma aqui. Então aquele meu primeiro sistema que eu quero resolver, esse, é equivalente a esse sistema aqui. Tudo bem? Então agora perceba que eu não tenho mais a variável u, tá? Eu quero eliminar as variáveis, a variável v da terceira, para eu ter aí o escalonamento, tá? Bom, para isso eu vou simplesmente somar uma na outra. Por quê? Porque se eu somar menos 8v com 8v dá 0. Então aí somando uma na outra eu vou ficar com a primeira linha permanece intacta, não mexo nela. A segunda também permanece intacta porque eu estou mexendo na terceira. Então somou 0v. Menos 2 mais 3 dá 1, então você vai ficar com w igual a 12. Menos 12 mais 14 igual a 2. Então você encontrou que w é 2. Basicamente você vai resolver o seu sistema. Antes disso, vamos tratar aqui de alguns termos técnicos. O coeficiente 2, que a gente multiplicou a variável u na primeira equação, é conhecido como primeiro pivô. A eliminação gaussiana se baseia em constantemente dividir o pivô pelos números abaixo dele nas demais equações para encontrar os multiplicadores certos. Nesse caso, a gente não dividiu, a gente multiplicou. Né? Por quê? Porque se você voltar lá, ó, o meu pivô é 2. Para chegar nesses dois números, eu posso multiplicar por 2 e depois por 1. Né? E somar nas respectivas equações. Tá bom? Mas a gente chama o 2 de primeiro pivô. Perceba que na segunda equação, o menos 8 é o meu pivô, tá? Então, é exatamente isso que nós vamos falar aqui, ó. Como segundo passo da eliminação, ignoraremos a primeira equação deste novo sistema e olharemos para as novas segunda e terceira equações. Foi o que a gente fez no slide anterior. Ambas envolvem apenas as variáveis v e w, e a eliminação pode ser aplicada a elas. O pivô nesse passo é menos 8, tá? Então, nosso segundo pivô nessa eliminação foi menos 8. Somando a segunda equação com a terceira, nós vamos obter o sistema escalonado que a gente já tinha conversado antes. E aqui eu coloquei ele organizadinho para você ver como que você vai ter a tal da forma de escada. Tá bom? E aí o nosso w foi igual a 2, como a gente tinha encontrado lá no slide anterior. Com isso, basta eu substituir ele aqui. Tá? Então eu vou ficar com, nessa linha, eu fico com menos 8v, menos 4, porque menos 2 vezes 2 dá menos 4, igual a menos 12. Menos 8v, passo o 4 para lá, ele vai positivo, fica com menos 8. Então v é 1, né, como a gente tinha colocado aqui. Por fim, eu vou substituir v por 1, w por 2. Então eu vou ficar com 2u mais 3 igual a 5, logo 2u é igual a 2, né? Porque vai ser 5 menos 3. Então o u é 1. Tá? Né? Então com isso a gente tem a solução desse sistema. A gente pode até falar que a solução dele é 1, que é o u, 1, que é o v, e 2, que é o w. A solução tem que ser sempre colocada em ordem. Primeira variável, segunda variável, terceira variável. Se você tiver um sistema com 4 variáveis, primeira, segunda, terceira e quarta. Tá bom? Então, esse daqui é um sistema possível e determinado. Ele é um SPD. Vou considerar um novo sistema agora. Vamos resolver mais um sisteminha 3x3 aí. Tá? Eu uso sistemas 3x3 porque os sistemas 4x4, 5x5 são repetições
né, em maior escala desse método. Então, se você entende o método 3x3, você vai conseguir fazer o método 4x4. Tá? Então, agora, perceba o seguinte. Nós temos aqui um sistema. Né? Nós vamos manter essa primeira linha no lugar dela, porque o coeficiente do x é 1, então para nós é bem confortável, né, fazer isso. Qual a minha estratégia? Eu vou eliminar esse 2 e vou eliminar esse 1. Então, para isso, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda equação. Tá? Então, você vai multiplicar essa linha por menos 2 e vai somar na segunda equação. Então, a primeira linha se mantém, ó, intacta. Tá? A linha que eu quero alterar é a segunda. Então, multiplicou por menos 2. A primeira, você vai ficar com menos 2x mais 2y menos 2z igual a menos 2. Zerou, menos y com mais 2y dá y. Menos 2z com mais z dá menos z. Ok? Menos 2 mais 4 dá 2. Então, a nossa linha fica dessa forma. Perceba que para eu eliminar o x da terceira linha, eu vou multiplicar ela por menos 1 e vou somar na terceira. Então, com isso, eu vou alterar só a terceira linha. E aí eu vou obter esse sistema aqui. Ó. Y menos z igual a 2, menos y mais z igual a 1. Né? Perceba que aqui tem uma característica interessante. Ó, você de cara observa que, para eliminar esse y daqui, que é o que vai garantir o meu escalonamento, basta somar a segunda na terceira. Mas aí você percebe que as linhas são quase múltiplas. Se você multiplicar a segunda por menos 1, você vai obter pelo menos os coeficientes da terceira. Só que se você multiplicar o termo independente por menos 1, você não tem o termo independente da terceira linha. Isso já me dá uma ideia de que esse sistema vai ser impossível. Tá? Pelo mesmo motivo que os sistemas 2x2 eram impossíveis quando você tinha duas variáveis, cujos coeficientes eram múltiplos, mas os termos independentes não. Vamos lá, vamos somar e ver o que vai acontecer. Vai zerar o y, vai zerar o z, e você vai ter 1. Então você fica com 0 igual a 1 na sua terceira linha. 0 igual a 1 é um absurdo do ponto de vista matemático para números reais. Tá? Isso significa, então, que esse sistema vai ser um sistema impossível, ele não tem solução. Então, utilizando a eliminação gaussiana, essa vai ser a forma que você vai enxergar que o seu sistema é um sistema impossível. Você vai chegar num absurdo matemático como esse, 0 igual a 1, 0 igual a menos 3. Tá? Então, chegou nisso, você tem um sistema impossível. Mais um exemplo. Vamos agora resolver esse sisteminha que está aqui. Ó. X menos 2y menos z igual a 1, 2x mais y menos 3z igual a 0, x menos 7y igual a 3. Tá? Perceba que esse sistema é um sistema 3x3, né? 3 linhas e 3 incógnitas. Tá? E eu insisto no fato do seguinte, estou trabalhando com esse tipo de sistema porque geometricamente esse sistema vai ser importante para nós por ser dar a interseção de feixes de planos. Tá bom? Então isso é muito importante para nós no decorrer aí, principalmente se você for estudar geometria analítica. Bom, vamos lá. Nós vamos manter a estrutura, nós vamos manter essa primeira equação. Por quê? Porque o meu coeficiente do x é 1. Se ele não fosse 1, eu poderia trocar de posição da terceira com a primeira. Tá? A gente sempre tenta deixar o x igual a 1 na primeira equação. Para quê? Para que eu tenha o meu primeiro pivô igual a 1, fica mais fácil de trabalhar e eliminar as variáveis necessárias. Bom, o meu pivô sendo 1, para eu eliminar esse 2, basta multiplicar a primeira equação por menos 2. E para eu eliminar esse 1, basta multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, multiplicando a primeira equação por menos 2, eu vou eliminar essa daqui quando eu somar. E aí eu vou ter, porque eu vou ter menos 2x mais 2x. Eu vou ter 4y mais y, eu vou ter 5y. Tá? E eu vou ter 3z, desculpa, eu vou ter 2z menos 3z, que me dá menos z. Ok? Menos 2 mais 0 dá menos 2. Tá bom? Agora,
Para obter a terceira linha, eu vou multiplicar a primeira por menos 1 e vou somar. Eu fiz isso para eliminar o x, então o x não vai aparecer. Tá? É 0. Então eu vou ter menos 1 vezes menos 2, que dá 2. Menos 7y menos 5y. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então 1z mais 0z. Né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 3, 2. Então observa que aqui você tem um caráter interessante. Ó. As duas linhas, a segunda e a terceira, são múltiplas. Então, para eu eliminar esse, eu vou só somar as duas linhas. A hora que eu somar, eu vou ter um 0 igual a 0. Tá? Isso aqui é uma verdade. 0 é igual a 0. Só que isso significa que o meu sistema vai se reduzir a essas duas equações. O que eu estou falando? Eu estou falando que esse sistema original S, ele é equivalente a um sistema S1 com duas equações e 3 variáveis. Tá? Isso quer dizer que obrigatoriamente eu vou ter um sistema possível e indeterminado. Bom, com isso então, agora eu vou isolar o y em função do z. Então, perceba que você dividir toda a sua equação por 5, você vai ficar com esse sistema aqui. Ó. X menos 2y menos z igual a 1 e y menos 1 sobre 5z igual a menos 2 sobre 5. Então, ó, isolando dessa forma, você vai ter y igual a menos 2 sobre 5 mais o quinto de z, né? Então, você tem aqui a sua variável y. Perceba que para cada valor de z, você tem um valor diferente para y. Tá? Bom, como que eu vou descobrir o x agora? Eu vou pegar esse valor de y e vou colocar na minha primeira equação. Então, ó, x menos 2 vezes menos 2 quintos mais 1 quinto de z menos z igual a 1. Então, aqui você vai ter 4 quintos, né? E aqui você vai ter menos 2 quintos de z. Ok? Bom, então nós vamos ficar com o seguinte. X, ó, esse menos 2 quintos de z menos z, ele vai ser menos 7 sobre 5z. Do lado de lá, você vai ter menos 4 quintos de z, porque esse 4 quintos que está positivo vai passar para lá e vai ficar negativo. Então, você vai ter 1 menos 4 quintos. Então, você vai ter 1 sobre 5. Então, ó, você vai ter 1 menos 4 sobre 5. Tá? Isso é 5 sobre 5 menos 4 sobre 5. Então, isso é 1 sobre 5. Ok? Então, 1 sobre 5 passa o 7z para lá. Então, você vai ficar agora com o x igual a 1 sobre 5 mais 7 sobre 5z. Então, novamente, para cada valor de z, você vai ter um valor de x, tá? Que é exatamente a solução que nós encontramos aqui, ó. X igual a 1 quinto mais 7 quintos de z, e y igual a menos 2 quintos mais 1 quinto de z. Portanto, esse é um sistema possível e indeterminado, né? Onde você colocou o z como seu parâmetro aqui, né? A sua variável, escolhida que determina as outras duas. O x está aqui e o y aqui. Lembrando que da ordem, x é a primeira, y a segunda e z a terceira. Então, variando z em r, você vai ter as infinitas soluções desse sistema possível e indeterminado. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Gostou dessa nossa aula? Se gostou, então apoie o nosso projeto se essa aula te ajudou. Como? Curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. São 3 coisas que você pode fazer gratuitamente que nos ajudam muito a crescer. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode fazer um Pix, né? A chave Pix está aí, está também na descrição. No mesmo lugar, né, na descrição, você encontra todos os links para os artigos ou vídeos, né, os artigos do site ou vídeos do canal, usados nessa aula. Tá? Então estão tudo lá, bem como os 2 livros que eu indiquei no início da aula. Tá bom? Então era isso. Abraços. Nos vemos na próxima aula.